Muito obrigado, prezada seguidora, pela confiança depositada e pela pergunta que me coloca. É sempre bom partilhar convosco ou consigo esta matéria, é uma honra, não é partilhar contigo esta matéria. E vai ser muito bom, de facto, vais aprender muita coisa. Pese embora que eu vou falar em poucas palavras, serei curto e objetivo, mas de facto vais aprender muita coisa. Já respondendo à sua pergunta, prezada seguidora, é importante realçar que a entidade empregadora não esteve bem relativamente ao seu posicionamento, porque uma vez que a senhora encontra-se concebida há 8 meses, acredito que a senhora foi dispensada pela entidade empregadora há 1 ou 2 meses atrás, creio eu, presumo eu, e nestes termos a entidade empregadora não tem direito de despedir enquanto estiveres no período de gestação. Por quê? Porque a lei assiste a alguns direitos especiais, direitos estes que vêm consagrados nos termos do artigo 30 da Lei Geral do Trabalho. Primeiro, dizer que durante o período de gravidez e após parto, a trabalhadora goza dos seguintes direitos especiais. Não pode ser despedida, regra geral, salvo infração disciplinar grave que torna imediatamente impossível a manutenção da relação jurídico-laboral. Só nestes casos, não havendo quaisquer infrações graves que tornam imediatamente impossível a manutenção da relação jurídico-laboral, a mulher grávida no período na vigência da relação do contrato não deve a entidade empregadora despedi-lo. Esta é a primeira regra geral prevista no artigo 30 da Lei Geral do Trabalho. Este é o fundamento que nos interessa concernente à pergunta em questão, concernente ao caso em apreço. Poderá existir outros fundamentos, mas para a pergunta que nos coloca, este é o fundamento primordial para sustentar a sua posição. No percurso, ou durante a gravidez, ou até pós-parto da trabalhadora, esta não pode ser despedida. Nos termos da linha A do número 2 do artigo 30 do mesmo diploma legal, ela não pode ser despedida, exceto se haver uma infração disciplinar grave que torne imediatamente impossível a manutenção da relação jurídico-laboral. Fora desses casos, a entidade empregadora não deve despedir a trabalhadora. Assim sendo, prezada seguidora, a entidade empregadora não teve razões de ser, tu podes junto dela discutir os teus direitos e da melhor maneira possível chegar a uma solução pacífica a respeito do problema. E também queremos deixar um apelo às entidades empregadoras. É verdade que a entidade empregadora, sempre que percebe que a ausência do trabalhador por tempo indeterminado poderá causar graves prejuízos ou consequências no seio da organização. O conselho que nós deixamos, sempre que um trabalhador esteja ausente por razões alheias à sua vontade e mediante o consentimento da entidade empregadora, é melhor que a entidade empregadora contrate um outro trabalhador substituto e celebrando com este um contrato de trabalho por tempo determinado a termo incerto. A termo incerto por quê? Porque aquilo ficará condicionado à data da fixação do seu termo. E este mesmo contrato de trabalho por tempo indeterminado a termo incerto deverá terminar ou caducar com a chegada do trabalhador que anteriormente foi substituto por este, foi substituído por este. Esse é o apelo que nós deixamos à entidade empregadora. No caso em concreto, a senhora é trabalhadora já há 8 anos ou há 5 anos na empresa, 5 anos na empresa. Uma vez que ela está concebida, a entidade empregadora deve dispensar a trabalhadora no sentido de esta, por sua vez, recuperar as forças. E ela tem o direito que ela assiste nos termos da lei, porque ela goza dos direitos especiais. Assim sendo, a entidade empregadora, percebendo que durante a ausência da trabalhadora, uma vez que ela ostenta uma função na empresa, função esta que para além dela já ninguém ostenta, pode sim senhora convocar,
celebrar contrato com uma outra pessoa que tem as mesmas qualidades que a trabalhadora em questão, não é? Por um contrato determinado, por tempo determinado, a termo incerto, até que a senhora, não é, em concreto, diz que está pronta para voltar a exercer as suas funções e a entidade empregadora emitir um aviso prévio no trabalhador substituto. E assim, a manutenção da relação jurídico-laboral vai correr seus trâmites na normalidade e também a entidade empregadora poderá evitar quaisquer conflitos, não é, emergentes desta mesma relação. Assim sendo, caros empregadores, caros gestores de recursos humanos que estão a me assistir, tomem nota do que eu acabei de explicar. Sempre que um determinado trabalhador estiver ausente por razões alheias à sua vontade e mediante consentimento do empregador, vocês podem contratar uma outra pessoa para substituir este trabalhador ou esta trabalhadora até que aquela volte a exercer as suas funções ou sentir-se pronto ou tiver em condições de voltar a exercer as suas funções, podendo assim pôr em causa ou extinguir o vínculo jurídico laboral com o trabalhador substituto. Esta é a melhor maneira, é a melhor via, não é, de evitar possíveis conflitos que poderão emergir destas relações jurídico-laboral existente ou pré-existente, não é, quer entre a trabalhadora ou mesmo o empregador. Então, prezados empregadores, tomem nota do que eu acabei de espelhar. É muito importante que vocês levem em consideração isso que acabamos de dizer. Em suma, prezada seguidora, não fique com medo, não entre em pânico, que os seus direitos, que a senhora goza de direitos especiais nos termos da Lei Geral do Trabalho, isto no artigo 30. Quer dizer que a entidade empregadora só poderá despedir a senhora, não é, no caso a senhora poderá vir a cometer uma infração disciplinar no exercício das suas funções. Infração esta aqui, de imediato, poderá ser consubstanciada em justa causa ou até mesmo no comportamento culposo que tornasse impossível a manutenção da relação jurídico-laboral. Não havendo isso, a entidade empregadora não andou bem, esteve muito mal, então fica descansado e tens tudo para discutir os seus direitos. E caso assim entenderes que de facto estás com dificuldade para enfrentar a sua entidade patronal, não hesitem em entrar em contato conosco e nós estaremos aqui para prestar todo tipo de consulta jurídica, todo tipo de assistência jurídica necessária para o efeito. Assim sendo, foi um prazer em partilhar consigo esta matéria, foi um prazer em dar esta consulta, não é, por esta videoaula. É muito bonito sempre que nós, quando queremos saber de alguma coisa, consultar peritos na matéria. Assim sendo, dou por encerrado este capítulo. Dizer mais uma vez, como sempre, eu sou o Dr. Ismael Ganga, sou consultor jurídico laboral. Estou no TikTok, no WhatsApp, Instagram, YouTube. Podem me seguir em quaisquer redes sociais, estaremos ali prontos para responder às vossas inquietações. Assim sendo, prezada seguidora, tenha uma ótima tarde, tenha um ótimo dia e espero que eu tenha satisfeito as suas dúvidas. Caso não, pode voltar a contactar num outro fórum, num outro momento, que nós já estamos abertos, estamos à inteira disposição para servi-la no que for necessário. Até então,